Paz do Senhor, mais uma vez aqui juntas, para crescer, vocês homens, para a gente crescer e somar com o Senhor, para a gente ter alegria de ouvir a palavra e colocar em prática. Se temos alguma deficiência, a palavra nos ensina, nos orienta, e quando a gente luta para estar na palavra, pode ter certeza que a vitória é certa. Vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas o importante é que você escute. E que o mais importante ainda, coloque em prática. O título hoje é Ter Caráter. É inegociável. Por que inegociável? Porque Deus tem caráter. Porque mandou seu Filho Jesus com caráter, com amor brilhante. E quando partiu, deixou o Espírito Santo por mim e por você, que também tem caráter, para dar e vender. Ele ora com gemidos inexprimíveis por mim e por você, que muitos não merecemos nada. Mas essa trindade tem um caráter brilhante. Então, se eu e você tem uma deficiência, vamos mudar, vamos melhorar, vamos aprender com essa menina sem nome na história de Naamã. Amém? Lembre-se, ter caráter é inegociável. Mas Beta, eu já fiz algo por alguém e nem me deu obrigado. O senhor está vendo? Continue, não mude, não tenha raiva, não. Continue fazendo, porque quem está lá em cima tem o melhor para mim e para você. Ele quer que a gente o imite. E ter caráter é imitar Jesus Cristo. Amém? Capítulo 5 de 2 Reis, do 1 ao 19. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Naamã era um homem de integridade, se fosse hoje era cheio de decorações, teria grandes troféus, né? Mas era leproso, precisava de uma bênção, de um milagre do Senhor. E muitas vezes eu e você temos lepra. Não precisa ser a lepra da enfermidade, não. É a lepra do pecado, é a lepra da falta de caráter, é a lepra da fofoca, da inveja, da mentira. Isso são lepras. Mas que a graça do Senhor inunde, capacite eu e você, que a gente lê a palavra e coloque em prática, porque ter caráter é inegociável. E quando a gente tem caráter, quando a gente deixa o pecado de lado, pode ter certeza que o Senhor abençoa. Amém? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja que essa menina, ela veio presa, ela veio escrava para a casa de Naamã. Mas era uma menina, a Bíblia não diz o nome dela, mas deixa claro que era uma menina que tinha caráter e que não negociava seu caráter. Porque ela veio e foi tirada da família, do seu lugar, da sua terra, mas ela tinha qualidades brilhantes. Ela não guardou mágoa, rancor, pelo contrário, ela tinha caráter. E é caráter que faz a diferença. Ela tinha tudo para ser revoltada, amarga, não se preocupar com a saúde do próximo, e muito menos do seu patrão, mas ela tinha caráter. Caráter é algo inegociável, é algo que honra a mim, a você e onde a gente chega. Amém? E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela deu um conselho, ela orientou que tinha um homem de Deus, que se Naamã fosse lá, seria curado. Ela poderia, se ela não tivesse caráter, orientar. Afinal de contas, ela era de lá, tiraram ela veio como escrava. Mas coisa boa é a gente ter caráter, coisa boa é a gente amar e perdoar. Não olhe para as mágoas do passado, não olhe para as consequências dos erros, das falhas, que alguém foi injusto com você. Cada dia tenha mais caráter. Se afaste do pecado, se afaste do que o Senhor não se agrada, porque isso são lepras e o Senhor cura. Aleluia. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Veja que ela era da terra de Israel.
Mas ele achou aquilo tão forte, ele necessitava se livrar daquela lepra, que ele foi para o seu Senhor, para o seu rei, para que ele criasse uma situação para que ele chegasse em Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. O rei fez a parte dele, enviou uma carta para Israel, levou presentes, mas presentes não compra Jesus. O presente que compra Jesus é caráter, é amor, é perdão, é se afastar do pecado. É isso que a gente presenteia ao Senhor. Quando a gente não negocia nosso caráter, pode ter certeza que o que eu e você precisa, na hora certa, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Houve um mal-entendido aí, porque ele não entendeu bem. A menina explicou, mas ele foi direto para o rei, talvez pelo seu eu, sua vaidade, está acostumado a se reportar de reis para reis, de autoridade para autoridade, mas com o Senhor nem é assim não. Ele não faz exceção de pessoas, ele cura qualquer um, independente da cor, da raça, da situação financeira. O que ele quer é que a gente se afaste do mal, o que ele quer é que a gente tenha caráter, o que ele quer é que a gente entenda que o mal só traz mal para nós mesmos. Amém? Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para viver? Para que este envie a mim um homem para que eu a cure da sua lepra? Pelo que deverás notar e peço e ver de que busca ocasião contra mim. Houve um mal-entendido, porque o rei disse: eu não sou Deus para curar este homem, porque ali houve uma mal informação. Cuidado com a informação que você dá do seu próximo, a calúnia, a mentira, porque pode trazer consequências, e isso quer dizer falta de caráter. E quando a gente tem essas atitudes de fofoca, de maledicência, o milagre não acontece, o Senhor não opera. Então lembre-se, caráter é algo valioso, é inegociável. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Glória a Deus, que tinha um homem de Deus que explicou: olha, não rasga tuas vestes, não te desespera, né? Vamos resolver esse mal-entendido? Manda ele vir a mim. Coisa boa é que eu e você seja apaziguador, apaziguadora. Um mal-entendido a gente aconselhe, a gente oriente, porque o mal cai por terra. E isso é ter caráter. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio. Bom é obedecer, porque quando a gente obedece, é melhor obedecer do que sacrificar. A vitória vem. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e leva-te e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Por que 7 vezes? Porque muitas vezes Naamã, ele necessitava descer do orgulho, da arrogância, da soberba, da altivez. Ele precisava descer. E às vezes o meu milagre, o Senhor não chegou ainda por falta de obediência, por falta de deixar o pecado de lado. Porque caráter é inegociável. Deixa o eu, deixa a arrogância, deixa a prepotência, deixa a mentira, deixa o disse-me-disse, deixa a calúnia. É o primeiro passo para o milagre. E Eliseu não veio receber Naamã, porque Naamã estava acostumado, né? Ele veio diretamente para o rei, estava acostumado como fosse autoridade. E o profeta não veio porque o Senhor não permitiu, porque ele tinha que entender que não era o profeta.
Quando o profeta te dá uma palavra, vem de Deus. Quando alguém ora e você fica boa, vem de Deus. Você fica bom, vem de Deus. Honre as pessoas que estão ao seu lado, respeite. Mas entenda que o seu milagre vem do Altíssimo. Aleluia. E ele precisava ficar purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Veja que ele achou que ia ser recebido com honras. Eliseu não foi receber ele. Ele fez uma fantasia que o homem de Deus ia colocar a mão na lepra, mas o Senhor não precisa nada disso. Só uma ordem dele e o milagre acontece. Com a ordem criou a luz, criou a terra, criou tudo que existe hoje na terra. Uma ordem do Senhor. Não fantasie, não crie perspectiva. Seja obediente, Entenda que caráter é algo valioso, que é inegociável e o milagre chega. Ele estava acostumado a ser um homem de guerra, a ser recebido com honras, com certeza com muita honra, né? Receber troféus, títulos, mas não foi assim, porque com o Senhor não é assim. E ele saiu muito indignado, mas glória a Deus, que quando a pessoa está indignada, que tem alguém com caráter, que tem alguém que dá um bom conselho, que tem alguém que orienta para o bem, a vitória é certa. Não são porventura Abana, Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nela e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Aqui de 2 vezes que ele saiu com indignação. E ele falou que na terra dele tinha águas limpas, tinha rios limpos, que ele poderia ficar purificado. Muitas vezes o seu milagre, o meu, não chegou por falta de humildade. Aqui ele disse que tinha rios melhores, mas Deus faz o que não é ser. E Deus trabalha com humildade. Deus trabalha quando a gente desce do cavalo do orgulho, porque tudo isso não agrada ao Senhor. Aleluia! Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, veja que foi servo, igual aquela menina sem nome, pessoas que estavam ali debaixo de ordem deles, mas pessoas que sabiam falar, pessoas que tinham caráter, pessoas que queriam o bem dele. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse algo grande, alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Ele disse, olha, é algo tão simples, faça. Porque se ele é homem de Deus, vai ficar limpo. Quando o homem de Deus te aconselhar e for contra teu desejo, pode ter certeza que é Deus. Porque muitas vezes a gente queremos ir por um caminho, a gente quer fazer o que a gente acha que vai dar certo. Obedeça, escute conselho, porque o que você está vendo nem sempre é bom para mim e para você. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, escute conselho, leia a palavra, obedeça o Senhor e a vitória é certa. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. O segredo aí foi a obediência. Ele obedeceu e sua carne ficou purificada. É a obediência que vê o milagre. É o caráter que não deve ser inegociável que vem o milagre. Não esqueça disso. Aleluia. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção de teu servo. Olha que coisa linda. Aquele general reconheceu que não haveria outro Deus a não ser o Deus de Israel, que é o meu Deus e o teu, que é o Deus dos céus e da terra, poderoso, glorioso, que uma ordem e tudo muda. Então, em nome de Jesus, não negocie seu caráter. Seja uma pessoa reta diante de Deus. E se antes de conhecer Deus não era, se afaste da palavra do mal,
se afaste do pecado, porque vale a pena. Esse homem quase perde a bênção, mas ele escutou seu servo. Primeiro foi a serva, a menina que aconselhou sua esposa. Olha como é bom escutar conselho. Olha como é bom ouvir a voz do Senhor. Olha como é bom se afastar do mal. Porque ele deixou seu orgulho de lado e foi para aquele rio que não era tão limpo e tão belo quanto o rio da sua cidade, mas obedeceu. E o milagre foi e aconteceu. O Senhor está prestes a me abençoar e te abençoar, mas o segredo, não negociamos nosso caráter e também obedecer, fazer como o Senhor quer, porque o milagre chega. Independente como esteja a sua situação, porque aqui não tinha cura lepra, mas com o Senhor não tem dificuldade, com o Senhor não tem impossível. O que o Senhor quer é o melhor de mim e de você. Dê o seu caráter, dê suas primícias, se afaste da aparência do mal, deixe essa lepra que afasta você de Deus de lado, e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei, e insultou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Sabe por que ele recusou? Porque ele sabia que aquele homem, dando os presentes, podia achar que aqueles presentes ele estava comprando um milagre. E Eliseu fez algo, ele deu uma ordem, mas quem fez o milagre foi o Senhor. Então, não vamos aceitar coisas erradas. Não, porque ele não aceitou presentes, porque ele sabia que naquele momento Deus não ia se agradar daquilo, era para a glória de Deus. Aquele homem era rico, estava acostumado a lidar com pessoas do seu nível, ou mais do que você, os reis. Então, se ele presenteasse ele, não seria um milagre total. Então, é mais um motivo para você ver que o profeta aqui, Eliseu, não negociou seu caráter. Ele não quis aqueles presentes, porque ele sabia que o milagre veio do Senhor. Não negocie seu caráter, porque é algo inegociável. Amém? E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo, dê a este teu servo uma carga de terra que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerei a este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. O Naamã, o general, achou aquilo tão tremendo que pediu 2 cargas de areia para oferecer a Deus holocausto, porque ele viu que não havia outro Deus em Israel. Olha que humildade. Ele foi dar presente, mas quem saiu com presente foi ele. Não só com a cura, mas com a bênção da terra. Por isso que é necessário a gente não negociar nosso caráter, porque as pessoas que ainda não conhecem Deus, que está cheio de lepra, precisa ver Deus na minha e na tua vida. Ele pediu areia. Nisto, perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, teu servo, a teu servo. Ele pediu perdão, porque Rimom era um dos deuses deles, que eles adoravam. E ele reconheceu, Naamã reconheceu que só o Deus grande e poderoso estava em Israel. Ele teve humildade. A partir dali ele já pediu perdão a Eliseu. Antes ele não queria nem sequer descer as águas. Sabe o que é isso? É quando a gente reconhece que somos falhos, que somos terra e pó, mas que o grande e o poderoso está lá em cima. Naamã começou a reconhecer, que já começou a pedir perdão a Eliseu e pediu 2 mulas para encher de terra e levar aquelas mulas cheias de terra para a sua terra, porque a presença de Deus era real naquele lugar. É necessário que as pessoas vejam a presença de Deus na minha e na tua vida, amém? E ele lhe disse: vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Ali Eliseu consentiu e disse: vai em paz, e ele foi e levou a terra. A presença de Deus foi com ele, a terra daquele lugar, porque Naamã notou que aquele lugar tinha homem de Deus, que aquele lugar era um lugar abençoado. Em nome de Jesus, as pessoas precisam ver Deus na minha e na tua vida. Vamos aqui em Romanos 12, o 15 e o 21 do 12. Olha que interessante o Senhor nos ensina. Aqui em Romanos 12, o 15 diz:
Alegrai-vos com os que se alegram e chore com os que choram. Isso é ter caráter. Se alegre com quem se alegra. Se você tem algo e a pessoa, você não tem e a pessoa tem, se alegre. Porque o Senhor te dá no tempo certo. Chore também com quem está triste. Ore pela pessoa, independente se é conhecer ou não. Porque isso é virtudes de quem tem caráter. E quem tem caráter não tem lepra. E o Senhor honra e abençoa. O 21 também diz, aleluia, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aquela menina era escrava, mas ela não deixou o mal vencer ela fez o bem. Aqueles soldados aconselharam, era empregado deles, mas não olharam isso, aconselharam e ele obedeceu. Então, em nome de Jesus, faça o bem, não vença o mal com o mal, porque assim você só vai ser abençoado. O que é que diz em Provérbios 3:27? Diz o seguinte: não deixes de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos capacidade de fazê-lo. Então, se você está nas tuas mãos de fazer o bem a alguém, faça o bem, porque isso vai contribuir para a tua vitória amanhã. Faça o bem, porque Jesus ama quem faz bem. Deixe a lepra da inveja, da maledicência, dos palavrões, das críticas, das fofocas, das calúnias. Isso tudo é lepra que tem que ser deixada, porque nosso caráter tem que estar puro diante do Senhor, para que o milagre venha. Essa menina sem nome abençoou quando contou a história. Esse soldado abençoou quando aconselhou. E grande foi a vitória de Naamã. Eliseu também obedeceu o Senhor quando não foi lá na frente receber aquele general. Como também quando recebeu o general e não aceitou presentes. Isso é coisa de quem tem caráter com Cristo. Amém. E para terminar, Mateus 7,12. O que é que Mateus 7,12 diz? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também. Isso é caráter, né? A gente tem que fazer o bem ao próximo, para que nossas bênçãos venham. Mesmo que quem fez, você fez o bem, não agradeceu, mas o Senhor agradece, o Senhor te honra e a vitória vem do Senhor. Então, em nome de Jesus, lembre-se, ter caráter é inegociável e a vitória é certa pelo sangue de Jesus.